Olá, boa noite. Churrasco mais salgado. Aumento no custo de produção faz preço da carne disparar no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez no estado, Congresso Internacional do Leite discute investimento em tecnologias para aumentar produtividade do setor. Agentes de segurança realizam operação conjunta de combate ao crime no aeroporto Salgado Filho. A economia do frio. Em Passo Fundo, famílias têm renda extra com exploração do artesanato em lã. E o livro que conta a história dos 120 anos do Pão dos Pobres de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Aquele churrasco do fim de semana ou o bife do dia a dia estão mais caros. A carne bovina aumentou cerca de 19% no último ano. Atentos à alta dos preços, o consumidor busca alternativas para economizar. Na hora das compras, o preço da carne pesa no bolso do consumidor. Subiu bastante de uns 2 anos para cá. Tem que comer guisado, né? O quilo da carne aumentou gradativamente nos últimos 12 meses e chegou a um acumulado de 18,36%, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados. O quilo da costela minga saltou de R$ 13,20 para R$ 16,38. No mesmo período, o quilo do patinho subiu de R$ 19,83 para R$ 20,63. E a carne moída de primeira, de R$ 20, passou para R$ 24. Este economista explica o porquê desse aumento. Nós temos uma série de custos relacionados à energia elétrica, ao próprio combustível, porque é o frigorífico que vai buscar nas propriedades. Então, todos esses elementos de alta que nós tivemos nesses últimos anos relacionados aos nossos custos de produção nas fazendas, associados à forte elevação do preço da energia elétrica e dos combustíveis, eles foram repassados para o consumidor. Com a alta da carne bovina, a opção mais em conta é o frango, que custa em média R$ 6,00 o quilo. A carne suína, embora não seja muito comum nas refeições diárias do gaúcho, também é uma alternativa mais barata. Ela custa em média R$ 10,00 o quilo. E receitas saborosas e criativas para a carne de frango não faltam. Dá para fazer arroz, risoto, né? Fazer um monte de coisa, muito assado, com ervilha, molho com ervilha. Dá para a gente acrescentar ingredientes assim que aumenta o volume, menos a cebola. Mas dá para substituir a cebola por temperos também. Bem lembrado, dona Nilda, o preço da cebola também disparou nos últimos meses e está em média R$ 7,00 o quilo. E depois dos recentes escândalos envolvendo a indústria laticínea, o leite volta a ser destaque. Dessa vez em um congresso internacional que acontece pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Gelsi Tuns é pequeno produtor de leite em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Com 23 cabeças de gado, produz 10 mil litros de leite por mês que são vendidos para uma cooperativa. O sonho dele? Aumentar a produção sem ter que ampliar a área de pastagem. Eu tenho uma área bem reduzida, muito restrita em espaço, eu tenho que me superar na produtividade. Então eu hoje tenho uma produtividade considerada boa, na casa dos 30, de média ou mais, até 35, eu quero chegar na casa dos 40 ou mais. Então isso eu tenho que buscar conhecimento. Assim como seu GC, outros produtores brasileiros, bem como técnicos e pesquisadores estrangeiros, vieram participar do Seminário Internacional do Leite, que acontece hoje e amanhã aqui na sede da Fiergs, em Porto Alegre. É neste encontro que os produtores vão descobrir quais as novas tecnologias que estão revolucionando o campo. A necessidade de novas tecnologias que contemplem a falta de mão de obra e a elevação contínua do preço da terra, a busca incessante pela qualidade do leite, porque o consumidor é cada vez mais exigente, a necessidade de nós termos novas tecnologias, incorporação de tecnologias que são geradas fora do setor, como, por exemplo, a nanotecnologia. É cada vez mais necessário a utilização de nanotecnologia, por exemplo, para a gente ter menos remédio sendo dado para a vaca e mais inteligência através de novos equipamentos que podem detectar problemas de doença e combater antes que a doença se agrave.
O presidente do Instituto Gaúcho do Leite disse que o Brasil produz apenas 50 derivados do leite, enquanto que países europeus estão produzindo mais de 300. Para chegar a esse nível de excelência em produção, é preciso qualificar a cadeia do leite. E para isso nós temos que pensar agora aqueles pontos estratégicos de virar a página. O setor foi depurado, foi tirado do mercado quem não tinha condições de produzir. Agora nós precisamos trabalhar a questão de olhar para o consumidor e olhar para o mundo. O que nós precisamos fazer para agregar mais valor, rentabilizar mais a cadeia e também estruturar através das políticas públicas, a sanidade animal, a infraestrutura, estradas, energia elétrica, tudo isso é um insumo importantíssimo para viabilizar essa cadeia. E foi lançado hoje na capital o Programa Estadual de Olivicultura. A ideia é ajudar a expandir a produção de oliveiras no Rio Grande do Sul. O programa deve proporcionar suporte à pesquisa, assistência técnica e à industrialização da produção de azeite de oliva no estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 1.400 hectares de oliveiras e 5 fábricas de azeite em operação. O estado é pioneiro e o maior produtor do país. Na última safra, foram colhidas 300 mil toneladas de frutos, a maior destinada à extração de azeite. A região central terá uma quinta-feira com as mais altas temperaturas do estado. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 30 graus. Nevoeiro ao amanhecer, sol e aumento de nuvens em Santa Maria. As marcas também atingem os 30 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia amanhece com nebulosidade. Períodos de sol e nuvens ao longo do dia. A máxima vai ser de 30 graus. E assista ainda nesta edição os 120 anos do Pão dos Pobres em Porto Alegre. E veja logo após o intervalo, operação conjunta das Forças de Segurança para o combate ao crime no aeroporto Salgado Filho. A gente volta já. No norte do estado, a quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Na Serra, aumento de nuvens. Pode chover em Caxias do Sul. A máxima chega aos 25 graus. No Planalto, o tempo fica firme. Sol com poucas nuvens em Passo Fundo. As marcas vão dos 14 aos 26 graus. No Noroeste, o dia fica parcialmente nublado. Sol com poucas nuvens em Cruz Alta. Máxima de 24 graus. O governador José Ivo Sartori se reúne ainda hoje em Brasília com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Na pauta do encontro está a liberação de recursos do Fundo de Exportações e as mudanças nas regras do ICMS. O governador também aguarda a confirmação do Palácio do Planalto para se encontrar com a presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. E os servidores do Estado se reuniram agora à tarde na sede do CEPER Sindicato em Porto Alegre para discutir o possível parcelamento dos salários do mês de julho. O encontro foi a portas fechadas. Participaram da reunião representantes de 40 entidades. Eles decidiram paralisar as atividades na segunda-feira da semana que vem. O Palácio Piratini não quis comentar a decisão e informou que vai anunciar na sexta-feira como serão pagos os salários deste mês. E funcionários técnico-administrativos federais decidiram também agora à tarde manter a greve da categoria. Os servidores rejeitaram a proposta do governo que ofereceu reajuste de 21,3% parcelados em 4 anos. Eles pedem aumento de 27,3%. O último reajuste foi em 2012. A greve completou ontem 2 meses. Ao todo, funcionários de 10 instituições federais estão parados no estado. Na semana que vem, o grupo planeja fazer uma manifestação em Brasília. E começa a funcionar amanhã o pardal instalado na ponte estaiada da rodovia do Parque. O equipamento vai registrar apenas quem utiliza a BR-448 no sentido interior-capital. O limite de velocidade máxima será de 50 km por hora. A redução de velocidade antes da curva de acesso à capital visa aumentar a segurança dos motoristas e reduzir o número de acidentes. A instalação do equipamento foi concluída na tarde de hoje. E nesta quarta-feira, agentes de segurança intensificaram a fiscalização no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O Salgado Filho
É o 5º maior ponto migratório do Brasil e o 9º em movimentação de passageiros domésticos e internacionais. Desde o início da operação, foram fiscalizados 4 voos internacionais e 3 domésticos. Agentes da Receita Federal e policiais federais com cães farejadores atuaram nos terminais 1 e 2 e de cargas, além do canal aduaneiro. Foram apreendidos $9 mil em mercadorias irregulares. Pelo que a gente nota, quanto maior a fiscalização, a consequência é a diminuição da entrada de mercadorias irregulares no país. Então, a tendência, nós já sempre estamos pedindo gente para a superintendência para aumentar o efetivo e aumentar a fiscalização aqui no aeroporto por parte da Receita Federal. Na área externa, agentes da EPTC vistoriaram placas de veículos que circulavam no entorno. Esta é a 2ª edição da Operação Aeroporto Seguro. Diversos órgãos envolvidos para garantir a tranquilidade dos passageiros. Todo o trânsito de carga e de passageiros, de tal forma que a gente possa inibir o descaminho, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas, todo e qualquer artefato em termos de bombas ou de armas que transitem pelas aeronaves. Até o final da operação, que será à meia-noite desta quarta-feira, mais 4 voos serão fiscalizados. A região leste terá uma quinta-feira de altas temperaturas. Em Porto Alegre, sol e variação de nebulosidade. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Guaíba, névoa ao amanhecer. A mínima fica em 13 graus. No litoral norte, a quinta-feira começa com tempo instável. Em Tramandaí, sol, nuvens e possibilidade de garoa. Máxima de 24 graus. O orçamento participativo continua sendo um instrumento importante na condução das prioridades do investimento público na capital. Na 2ª rodada de assembleias regionais, o transporte e a mobilidade urbana foram os temas centrais do debate. O orçamento participativo existe há 26 anos em Porto Alegre. Felisberto é conselheiro do processo há 24 anos. É quase uma vida dedicada a melhorar a rua, o bairro e a cidade onde vive. É importante do processo é isso, é participar e dar a sua opinião. E demandar, e cobrar, né? Não tem outra forma. Os governantes têm um ditado que diz, tem que fazer o bafo na nuca, senão não tem outra forma. A plenária temática de circulação, transporte e mobilidade urbana pautou temas como o tempo de espera nas paradas de ônibus, pavimentação de vias públicas e instalação de sinaleiras. Outro importante debate foi o processo de licitação para o transporte público da capital. O orçamento participativo teve uma participação ativa e presente, elaborou questões importantes como ar-condicionado, como o sistema público de fiscalização dos prestadores de serviços do transporte coletivo e vai continuar pelos 20 anos, que será o tempo de concessão através da fiscalização desse Conselho de Usuários. As plenárias temáticas do orçamento participativo acontecem até a próxima terça-feira, sempre às 19 horas, na Casa do Gaúcho, localizada no Parque da Harmonia. A partir do dia 6 de agosto, iniciam as plenárias por região da cidade. Para saber a agenda completa dos temas e das regiões do orçamento participativo, acesse a página da Prefeitura de Porto Alegre na internet ou retire o folheto com o calendário no Paço Municipal. A prática de exercícios físicos é fundamental na prevenção de doenças crônicas, mas ainda é um hábito ausente na vida de muitos brasileiros. Conforme o Ministério do Esporte, 45% da população do país não faz exercícios regularmente. A TV Ijuí nos traz exemplos de quem mudou de vida depois de abandonar o sedentarismo. Levanta peso daqui, corre um pouco dali. É assim a rotina da dona Arlinda há 10 anos, tempo que considera precioso para garantir o bom funcionamento do seu corpo. A aposentada está com 70 anos e afirma que se não fossem os exercícios, não estaria caminhando. Trabalhava, depois já não caminhava mais, quase 2 quadras já era suficiente, né? E daí, meu Deus, ia no médico, o médico também não dizia, não achava a minha doença quase. Daí eu resolvi, vou para academia, né?
Os problemas como o sedentarismo podem afetar a rotina do indivíduo muito mais do que ele imagina. O que a gente tem que levar em conta é que o sedentarismo, para nós seres humanos, faz com que a gente perca mobilidades, perca movimentos naturais, movimentos que a gente considera funcionais, que é agachar. Então, esses são movimentos funcionais do nosso dia a dia. Para isso, o exercício físico serve para combater esse sedentarismo. A prática de exercícios físicos é indicada para todas as idades, pois trabalha com todos os órgãos do corpo humano. Aumenta a sensação de bem-estar, além de mandar embora os quilinhos indesejados. De acordo com a pesquisa, a faixa etária que menos pratica exercício são as pessoas com idades entre 54 e 74 anos. É um remédio, né? O estresse, tu não fica nem estressada, né? Não dá porque... A amizade também que a gente faz aqui, né? Tudo melhora. A quinta-feira terá temperaturas altas e aumento de nebulosidade no oeste do estado. Na fronteira, o dia amanhece com nevoeiro, máxima de 28 graus em Uruguaiana. Dia de sol com poucas nuvens em São Borja. A mínima fica em 18 e a máxima em 28 graus. Nevoeiro ao amanhecer também em Alegrete, que terá ao longo do dia sol com aumento de nuvens, máxima de 28 graus. E assista depois do intervalo. Livro conta a história dos 120 anos do Pão dos Pobres da capital. É já já. O sul do estado terá uma quinta-feira de tempo instável. Em Bagé, o amanhecer é de temperaturas altas e o dia fica parcialmente nublado, mínima de 20 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima será de 22 graus. No litoral sul, períodos de céu nublado. Em Rio Grande, sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 21 graus. O que foi tendência em outros tempos diminuiu nos últimos anos, mas a lã e as infinitas possibilidades que esse mercado oferece têm ajudado mulheres de Passo Fundo, na região norte, a ter uma outra fonte de renda. E por mais que tenha reduzido, o vestuário em lã não sai de moda. É o que mostra a reportagem da UPF TV. Imensidão de metros de lãs e fios. Mas acredite, eles já tiveram mais em alta. A procura por este tipo de produto tem diminuído nos últimos anos. Para se ter uma ideia da mudança nesse tipo de mercado, Seu Leco, como é conhecido, conta que no início dos anos 90 eram 12 lojas em Passo Fundo. Hoje são apenas 6 ou 7. Isso é cíclico, né? Aí por volta de 2010, por aí, né? Aí realmente começou assim, reduzir assim, muito grande nesse mercado, né? E aí hoje assim, realmente fica nesse mercado quem é bom, né? Quem não é bom e tem que ter recurso, tem que ter capital, né? Tem quem não abra mão do tricô. Boa parte do guarda-roupas da dona Erlide é feito pelas próprias mãos. Desde criança, tem encanto por lãs e fios. E não é só ela, quem ganha com o tempinho que investe no tricô. Sai roupa para toda a família. Vem pra cá, tu faz um tricô, às vezes, mas é uma beleza. Para mim, é uma terapia, um relaxante muscular, que nem dizem, né? Enquanto dona Erlide dedica tempo para mimos à família, a Arlise faz peças que são parte da renda mensal. Tem sapatinhos, mantas, roupas de bebê e toucas. Diminuiu um pouco, só que de um período para cá, pelo menos do ano passado para este, deu na mídia muitas peças em crochê, em tricô, então as pessoas começaram a procurar novamente bem mais do que já se procurava anteriormente. E para não perder clientes, ela encontrou uma aliada. A internet, para mim, hoje eu faço algumas dúvidas que eu tenho, eu acabo buscando nela alguns modelos diferenciados, eu acabo também achando ali. E
E o Pão dos Pobres de Porto Alegre comemora 120 anos de atuação com mais de 800 mil jovens atendidos. E para marcar a data, foi lançado um livro que recupera a história da instituição. Porque você me deixa tão Marina tem um sonho, ser musicista profissional. Porque você não cola em mim. O desejo vem desde pequena, mas foi só na oficina de música da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio que ela começou a trilhar o caminho para o estrelato. Já que meus pais não têm condições de pagar uma aula de violão para mim, eu estou em casa fazendo nada. Isso é praticamente o começo da minha carreira. A garota é uma das crianças que frequentam a fundação, que neste mês completa 120 anos. Ao todo, 1.700 crianças e adolescentes entre 0 e 21 anos de idade são atendidos pela Pão dos Pobres em programas educativos ou cursos profissionalizantes. Bem, o trabalho que nós fazemos é fazer o bem à criança e ao jovem. Fazer o bem, o desafio, que a criança e o jovem, onde vive, no ambiente que vive, não teria condições e não recebe aquilo que recebe aqui. Hoje foi lançado um livro que conta a história da instituição. A obra traz fatos que marcaram a trajetória do lugar e relatos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, como a deste professor de história, que passou 8 anos da infância aqui dentro. Eu era muito paupérrimo. Eu dormia em cima de 3 caixas, tava pelego e lençol de saco. E graças ao Pão dos Pobres, eu tive um determinado ideal, uma ambição cultural, eu tive muita disciplina para chegar aos dias de hoje com uma família. Na ocasião, também foi apresentado o memorial fotográfico da Fundação, que reúne os fatos mais marcantes da sua história. Como a gente viu na reportagem, são 80 mil jovens atendidos em 120 anos e não 800 mil, como eu falei agora há pouco. E hoje foi apresentada a lista de artistas que vão participar da Bienal do Mercosul entre 8 de outubro e 22 de novembro em Porto Alegre. A 10ª Bienal do Mercosul contará com cerca de 700 obras de 402 artistas. Batizada de Mensagens de uma Nova América, a exposição propõe a redescoberta da América Latina. Nossa ideia não é mostrar uma outra América Latina, e sim mostrar uma perspectiva nossa acerca da América Latina que propicie uma discussão sobre a produção latino-americana relacionada a uma das diversas questões sociais, políticas e evidentemente artísticas. A Bienal ocupará 8 espaços da capital e abordará 4 temas específicos compostos por mostras e atividades para a formação profissional. Este ano, a escolha das obras privilegiou artistas cujo trabalho inovador ainda não é conhecido do grande público. A pintura hiperrealista parece uma fotografia. É usando esta técnica que uma exposição em Montenegro mostra o Brasil de norte a sul. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale. Pinturas que mais se parecem com fotografias. Essa é a tendência que rodeia o mundo das artes. Obras assim podem ser vistas na Estação da Cultura, na mostra Paisagens Brasileiras, Brasil Continental e suas diversidades étnicas e culturais. Se chama realismo contemporâneo. Ele vem a produzir as obras com poucos materiais, vamos dizer assim, pincel, tinta, a mão do artista, a tela, não tem nenhum recurso técnico além desse, e ele vem com a finalidade de produzir uma obra como se tivesse profundidade. Na exposição, a artista retrata paisagens, etnias, culturas e folclore típico de ponta a ponta do país. A gente tenta pegar assim, alguns exemplos de cada região, região sul, centro-oeste, sudeste, nordeste, norte, para fazer uma representação do que é o Brasil. Pintar é um dom na família Alves. A dona Laci Rosa é mãe de Janaína e também é artista plástica. Ela é responsável pelas namoradeiras, objetos decorativos típicos do Nordeste. Muita vibração nas cores. Como na realidade a nossa natureza é pródiga, aqui no Brasil as cores são muito vivas. Tem muitos países que são mortas, são mais apagadas. E o Brasil não. O Brasil, em toda a sua extensão, tem cores vivas. O verde é verde, o vermelho, o azul. A mostra de arte já está aberta.
e segue até o dia 11 de setembro, na Estação da Cultura de Montenegro. No dia 20 de agosto, ocorre o encontro entre artistas e visitantes. Neste momento, a comunidade conhece o processo de criação e os pintores fazem demonstrações de obras. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!